Hoje está tão gótico que agora eu vou conversar com um jornalista que encontrou o Conde Drácula, o próprio Conde Drácula, em Nova York. É o jornalista Walter Alvarenga. E você está lançando aqui um livro, Walter Alvarenga, Meu Encontro com Drácula, pela editora Expresso. Exato. Com o monstro do Frankenstein você nunca encontrou? Não. Só hoje? Hoje que eu pude conhecê-lo aqui pessoalmente. Mas a verdade, Joe, esse livro ele retrata toda uma situação, toda uma trajetória. Eu diria que é uma história-reportagem de algo que eu vivi e que realmente não foi nada fácil estar aqui para contar uma situação como essa. Por quê? Mas existe, porque na verdade é o seguinte, as pessoas... Olha, mais fantástico do que esse programa não existe, no sentido até do surrealismo e tal. A pessoa tem que, sabe, assumir e contar. Agora, deixa eu te perguntar, você continua como jornalista? Sou jornalista. Em que jornal você trabalha hoje, ou revista? Eu trabalho no Metro News, sou colunista do Metro News, da Metropolitana, e faço trabalho também para a Rede Minas Televisão, porque eu sempre vou a Nova York, eu faço um documentário com os brasileiros que moram lá. Então esse documentário chama Nova York, um sonho brasileiro, e ele é passado em Minas, porque em Minas tem assim, um grande número de brasileiros que moram lá, mineiros. Né? Então, e foi numa dessas viagens que você se encontrou com o próprio Conde? Na verdade é o seguinte, eu fui a Nova York, eu sempre vou, e não foi em Nova York, foi na Pensilvânia, né? Lá na região de Poconos, aquela região montanhosa, né? Ali é uma região turística também, inclusive, a região de Lake Ariel, que é uma região de muitos lagos. Conheço bem ali. E ali tem um condomínio Hideout, na verdade. Esse condomínio, eu conheci um casal em Nova York, que é a Mary Brown e o Donald Brown. O Donald, inclusive, é um jornalista, ele escreve sobre economia. E a Mary é uma arquiteta, mas, inclusive, pessoas extremamente gentis. E eles me convidaram para passar 15 dias em Hideout, nesse condomínio, e eu fui. Normalmente eu estava mais tranquilo, agilizei algumas coisas. E o curioso é que na época eu estava escrevendo, faltava um capítulo para eu terminar um livro que não tinha nada a ver com o assunto. E quando eu cheguei em Nova York, que eu peguei meu laptop, que eu fui procurar o arquivo, eu não encontrei. Falei, mas teria que ser deletado, enfim. Perdeu o arquivo? O arquivo realmente foi perdido, mas tudo bem, deixei, fui para Hideout, e aí onde eu conheci realmente toda uma situação que aí desencadeou a história que dá origem ao livro. Deixa eu ler aqui, olha, você escreve aqui na contracapa, que chama essa parte aqui, né? Exato. Nunca duvide do vampiro. Ele é real e pode estar a um passo do seu ceticismo. As surpresas são inevitáveis e quando nos deparamos com o desconhecido, tornamos-nos impotentes, confusos, procurando compreender o inexplicável. Agora conta, como é que... Deixa eu mostrar o livro aqui, já mostrei, mas vou mostrar de novo, no Meu Encontro com Drácula. Como é que foi esse encontro, Walter? Como é que foi? Foi num café? Não, na verdade é o seguinte... drugstore? Não, foi numa festa. Não, foi perto de Nova York, podia ser num drugstore. Foi numa festa, na verdade o Hideout todo ano eles têm uma festa que é dos moradores do condomínio. Aliás, eu não tinha sido convidado, que a verdade o convite seria para os Browns, né? Eu peguei o convite, fui nessa festa, uma festa aparentemente normal, mas eu achei muita ostentação para ser uma festa num condomínio, porque as pessoas de longo, toda aquela situação. Mas tudo bem, eu cheguei, não conheci ninguém, imagina. Eu acredito que eu era o único brasileiro naquele local. Walter, peraí, desculpa, sem querer interromper, já interrompendo, nós temos imagens, desde que você fotografou esse condomínio? Tem algumas fotos. Tem um vídeo, né? E tem um vídeo que eu fiz também. Vamos mostrar o vídeo. Então tem um vídeo? Olha aí. O condomínio era aqui, né? Eu estou mostrando para você onde foi encontrado o vampiro. Ele estava parado aqui, quando eu passei com o carro, estava exatamente aqui. Aí a gente começou uma caminhada. Na verdade é uma área que estaciona, uma área logo de entrada aí do condomínio, as pessoas estacionam. É bem na entrada porque a gente não poderia entrar com câmera, foi uma dificuldade, né? Porque, não deixa? Não, na verdade é uma área privada, né, Joia? É muito complicado. E a gente conseguiu. Aí seria alguns pontos.
Esse é um dos caminhos que eu fiz, que eu percorri, um momento em que a perseguição, né, espiritual, psíquica... Isso tudo faz parte emocional. do condomínio. Condomínio, exato. Essa é uma pequena área, essa é uma outra área, entendeu? Agora, a gente não pode mostrar as casas, porque normalmente tudo as pessoas... bem. Mas que coisas estranhas aconteceram nesse condomínio? O estranho é o seguinte, nessa festa que você percebe exatamente que no meio da festa, uma orquestra, todo mundo dançando, até aí tudo bem, de repente teve um ritual nessa festa. Que ritual seria esse? Ritual que entraram com um animal, entendeu? O animal estava dopado e todo o pessoal da festa silenciou, ficou aquele silêncio, e de repente foi feito um ritual de reza, jogaram moedas, notas, eu não entendi muito bem. A única pessoa que eu conheci, que eu tinha conhecido uns dias antes, no local que eu tinha ido, era uma alemã. Inclusive ela fala português, morou 20 anos no Brasil e ela estava nessa festa, que eu perguntei o que teria acontecido, né? O que estava acontecendo. Eu percebi que ela tinha uma certa embriaguez. Aliás, a maioria das pessoas tinha uma certa embriaguez. Bêbados, todos bêbados. Exato, na festa, rindo e tal, mas nesse momento houve um silêncio total. E ela, sorrindo, falou para mim, olha, isso é uma exaltação a Lúcifer. Que entendeu? horror! Aí eu falei, mas como assim? Lúcifer, né? Aí eu procurei entender. Aí eu falei, mas Lúcifer? Ela falou, não, começou a sorrir e realmente se misturou. Não, se misturou nas pessoas. Você sabe que o especialista, o vampirólogo ali, está olhando com um interesse cada vez maior nessa história. Agora, você me mostrou aqui um vídeo durante o dia. Uhum. E a minha especialidade é mais Frankenstein. Exato. Claro, está ali. Mas eu sei que o vampiro não aparece durante o dia, né? Pelo menos pelo que a gente sabe. Não, na verdade é o seguinte... Você, a que horas encontrou com o vampiro? Não, era tarde. O John, era o quê? à tarde, no período da tarde, era mais ou menos umas 2, 3 da tarde, entendeu? Ah, e o vampiro já saía Não, ele estava no sol. andando, não sei. Aí essa questão do vampiro do sol à tarde não compete a mim. Talvez ele tenha já superado, criado esse John, anticorpos. não, esse John, na verdade, veja bem. Não, é verdade. Esse John... Ou filtro solar, que hoje em dia tem um filtro solar. Não, na verdade, sim. O John, mas falando certamente, o John que eu conheci na festa, não é que seja aquela pessoa vampiro estereotipada que as pessoas conhecem. É uma pessoa que tem uma sabedoria dos elementos da natureza, certo? Uma pessoa que realmente falou sobre isso, entendeu? Uma pessoa que, sabe, que comunicou. E, na verdade, o que eu senti do John foi uma pressão espiritual. Mas peraí, quando você fala aqui, meu encontro com Drácula... Exatamente. O John seria o antigo Conde Drácula ou seria um outro vampiro? Ele se intitulou como Drácula. E, na verdade, eu dei todo esse nome de Drácula porque de uma energia sagaz, de uma energia que atua psicologicamente, porque, na verdade, não houve aquela perseguição, aquela coisa de filme que é uma coisa estereotipada. Claro, ele devia estar ali, ele estava o quê? Não, mas ele estava num condomínio, tem um certo comportamento, que não vai sair chupando o pescoço das pessoas. E na verdade não existe também essa coisa de sangue chupar. Ele não... Não. Essa coisa... Ele não chupa sangue? O que houve, na verdade, a pressão que houve foi uma pressão mental, uma pressão intelectual, uma pressão assim, espiritual, é exatamente isso. Mas peraí, desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo. Você viu os caninos dele, aqueles caninos? Não, isso não existe. Não? Não, isso é utopia. Na verdade é o seguinte... Mas você não viu os caninos? Você falou que viu os caninos. Não, na verdade é o seguinte, como na pista de esqui, você não viu? Como autor, exatamente, a gente sempre coloca algumas coisas a mais, certo? Mas, na verdade, o que existe do vampiro é a pressão mental. É exatamente isso que você sente, entendeu? Não é nada de dente que vai morder. Isso é uma coisa. Mas como é que ele sobrevive através dos séculos? Ele disse que é o Drácula, o Conde Drácula, né? Romeno e tal. Porque, na verdade, qual é a maneira dele sobreviver através dos séculos? Não é bebendo o sangue dos outros? Olha, eu não sou especialista em vampiro. Na verdade, eu estou contando aqui, relatando uma experiência que aconteceu comigo, entendeu? Não, claro, mas eu queria que você me contasse, Val. Porque, na verdade... Eu não estou querendo pressionar. Eu só queria saber o seguinte, já que você se encontrou com um vampiro... Exato. Que disse que meu nome é John, mas eu sou o Drácula. Exato. Você não teve a curiosidade de saber como é que ele fez, já que não tinha negócio de chupar sangue, como é que ele fez para continuar sobrevivendo até os dias de hoje? Não, porque quando toda essa situação aconteceu, você viu na pista exatamente o que aconteceu, que eu comecei a sentir que existia uma pressão muito forte, uma pressão mental, uma pressão que mexe com o intelectual, que mexe exatamente com todos os sentidos.
Então, logicamente, eu não iria fazer pergunta, porque tudo que eu fiz ali naquele momento foi exatamente sair daquela situação Você e ficou ir com embora. medo? Lógico. Porque, na verdade, é o seguinte... Quando Mas medo de quê? Ele chegou a falar, eu não chupo sangue. Não existe esse medo do que fala. Acho que seria uma coisa irônica, hipócrita, se colocaria dessa forma. O medo, na verdade, ele surge a partir do momento que você lida com o desconhecido. Porque, na verdade, eu estava diante de uma pessoa que eu não sabia quem era, estava num país que não era o meu, uma cultura que não tinha nada a ver com a minha, e, de repente, logicamente, sentindo uma pressão de alguma coisa que viria, que poderia acontecer. Mas aí ele falou alguma coisa, quer dizer, quando ele disse que era o Drácula, em que momento desse passeio ele te falou, olha, eu sou o Drácula? Em que momento ele fez Não essa foi coisa? eu sou o Drácula, não foi nessa conotação. Na verdade, a gente foi numa pista de esqui, tá? E quando a gente esteve nessa pista de esqui, que ele fez um desafio que eu esquiasse, que eu disse, olha, não esquie, porque na verdade a pista estava fechada. Na verdade, essa pista ela é aberta lá em Lake Ariel, é de novembro a janeiro, pois ela fica um período fechado. E ele entrou nessa pista... Fechada? Exatamente. E você foi junto? Não, na verdade ele abriu, entrou, esse local estava deserto, e falou, você pode esquiar. Mas eu falei, não, eu não vou esquiar, eu vim aqui... Você já esquiava, você já sabia esquiar? Não, em absoluto. Mas você estava com esqui? Não. Tinha local, ele abriu, coloca o esqui. Falei, não vou esquiar porque não é a minha especialidade, não gosto disso. E na verdade eu passei. E o que acontece é o seguinte... Esquiar sozinho já é perigoso. Aí começou, exatamente. Começou uma pressão psicológica, você vai, não vai? Eu falei, não vou. E na verdade é o seguinte, essas pessoas são extremamente, às vezes, impulsivas. Por exemplo, aquela pessoa que eu conheci, que é o John, tá? Que eu coloquei Drácula, que na verdade, para mim é o John que eu conheci, e que na verdade... Mas ele chegou a se intitular Drácula também? Ele dizia isso, eu sou Drácula, eu sou rico. Houve algum momento, algum laivo de sedução sexual nessa história toda? Como assim? De dizer, olha, eu estou apaixonado por você, eu estou... Não, em absoluto. Você é uma pessoa muito interessante. Não, em absoluto. Eu posso te dar a imortalidade. Não, em absoluto. Não houve? Eu acho assim que a sedução... Eu estou perguntando que sempre negócio de Drácula e vampiro, aí depois eu vou perguntar para o vampirólogo, tem sempre, é ligado a um lado pouco erótico. Ele vai pegar umas mocinhas bonitinhas, não um cara como um jornalista, não tem nada a ver. Não sei. Na verdade, eu estava ali como um jornalista e eu acho o seguinte, quando eu voltei... Ele queria que você contasse a história dele? Na verdade, era esse um dos propósitos que contasse. Quando eu voltei para o Brasil, que houve assim uma confusão mental muito grande, que eu não consegui realmente me readaptar, porque na verdade é o seguinte, quando as pessoas fogem de uma situação, essa fuga não é propriamente correr, essa fuga é de sair de si mesma, entendeu? Eu fiquei muito longe de tudo isso. E o que aconteceu de tudo isso, o que me ajudou praticamente, foi a presença de Deus. Porque na verdade é o seguinte, as pessoas, elas falam de Deus, têm a consciência de Deus, mas é como se fosse uma coisa abstrata. O que é ter Deus. Então, acho que num momento de medo, num momento de pânico, num momento de pavor, é exatamente que essa consciência de Deus é muito importante. Por exemplo, eu sou um jornalista, não sou nenhum místico, nada disso, mas vivi uma experiência... Mas aí bate, né? Quando a pessoa pode ser jornalista, o Alex Carrel, que era um cientista absolutamente racionalista, quando foi para a luz, caiu de 4, né? Ficou fascinado com o que ele viu. Então, eu não descarto a possibilidade de você ter tido uma experiência mística diante de uma pessoa estranhíssima que você encontrou. Aliás, tem uma coisa interessante aqui, na hora que eu abri aqui, que é o seguinte: na pequena Lake Ariel não havia bíblias para vender. Procurei em toda parte, mas não encontrei. Tá? Foi quando me dei conta que nem mesmo uma capela existia na cidade. Quer dizer, a cidade inteira tinha esse clima meio terrível. Você chegou a fazer negócio de cruz para ele e tal, para ver se ele reagiu? Não, isso não acontece. Isso é bobagem pelo seguinte... É bobagem? Não, só encontro o João, eu vou fazer para ele. Mas aquilo que eu coloquei para você, você pode ter a consciência de Deus, mas se você não tiver Deus, a certeza dele, você pode fazer assim. Não adianta nada. Não vai adiantar porque eu acho que é uma coisa interna, sabe? Claro, então as pessoas... mas um vampiro muçulmano, você fazer assim, ele morre. Entendeu? Então, quer dizer, não tem nada a ver. Então, quer dizer, as pessoas que acham cruz,
alho, entendeu? Mas isso é um mito, isso é uma coisa... Não, o alho eu acho que afasta o vampiro. É uma coisa... Não, porque o alho afasta qualquer pessoa. Não é verdade? Eu vou perguntar para o meu elenco se alguém tem alguma pergunta a fazer aqui a respeito, que tem uma ligação, até alguns filmes já foram feitos ligando a personagem do Drácula, porque eu acho que são os dois grandes ícones, Exato. os dois grandes mitos modernos do terror e do gótico são Frankenstein e Drácula, né? E algum motivo há por isso. Claro que o Drácula, o Frankenstein é por causa daquela coisa tão atual hoje em dia que é o clone, a clonagem. Eu acho que a Mary Shelley sacou o primeiro clone da história, porque o Frankenstein é feito, o monstro é feito de pedaços de pessoas, né? E também, em contrapartida, o Drácula é aquele anseio da vida eterna que nós temos e tudo com preço a pagar. Quer dizer, o Drácula, o preço a pagar dele é viver à noite e o monstro, o preço a pagar dele é a imperfeição, né? Exato. Então, eu vou perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui. Beth Coelho. Eu queria entender melhor o que esse Drácula queria com ele. Escrever só o livro, o que ele dizia? Porque, na verdade, é o seguinte, Beth, quando eu vivi toda essa experiência, que eu passei por um período de confusão mental, tinha alguns surtos, o que é isso? Você está na realidade, você fica entre o limite da realidade, uma situação que você desconhece. Esse é o tipo de expressão, esse é o tipo de vampirismo que acontece. Não é aquela coisa de perseguição, de chupar pescoço, isso é utopia, isso é bobagem. O Paulo Gorgulho ia perguntar alguma coisa. O que é que fez você acreditar que você estava diante de um vampiro, diante de um Drácula? É só essa pressão espiritual e mental que você sentiu? O que fez você acreditar Paulo, que estava diante? a partir do momento que você tem um desequilíbrio psíquico, espiritual, a partir de um momento que você perde essa tua paz, você acredita. E o desconhecido, a força, a pressão, é uma coisa tão forte, porque até o meu livro ressalta o olhar, os olhos. Porque... Mas você estava inquieto na hora que... Exatamente. Então você começa a olhar para o olho, o Jô colocou hipnose, eu não sei se é hipnose. Eu não sou especialista, eu vivi, estou contando uma situação que eu vivi. Agora, e que eu assumo. Eu vou perguntar uma coisa também. Que eu assumo. Fala, Clara. Quanto tempo durou esse seu encontro com ele? Essa perseguição, É o seu relacionamento não, com esse ele? caminhar, acho que durou uns 20, 30 minutos, que a gente ia caminhando pausadamente. Inclusive ele falava sobre a natureza, sobre folhagens. Uma pessoa extremamente conhecedora dos elementos da natureza. Quer Então, dizer, podia ser um bruxo que estava ali. isso, né? é isso que me fascinou. Eu vou Entendeu? fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso próximo convidado, vou pedir para o Walter continuar na plateia, que hoje tem vários encontros, né? Tem o meu encontro com um especialista em vampiros, o meu encontro com o Walter Alvarenga, que se encontrou com Drácula, e o meu encontro com os Frankensteins.